Olá pessoal do quinto ano, hoje no nosso resumo do volume 3, a professora vai falar um pouco aqui da matéria de ciências, tá bom? Lá na página 2, temos aqui falando sobre o uso da água, tá? Então aqui tem uma tirinha que vocês irão ler, aqui tem algumas questões que vocês irão responder, tá bom? E aqui na questão 3, tá perguntando, tá falando para vocês fazerem uma lista, eu coloquei 3 itens, somente para vocês escreverem onde que vocês usam, onde que vocês mais usam, né, a água. Em que situações vocês usam mais a água, tá bom? Aqui na página 3, ainda falando, né, da água, que a água é fundamental, né? Tá falando aqui também das plantinhas, né, que quando as plantinhas não recebem água, elas murcham, né? Então isso acontece pela falta de água e elas acabam secando, tá bom? Então aqui tá mostrando, né, alguns recursos aqui cientistas cobrindo a água, né, lá em Marte, falando dos outros seres vivos também que precisam de água, tá bom? Na página 4 já está falando sobre os recursos, né, os estados físicos da água, que são 3, sólido, líquido e gasoso, tá? Aqui tá falando do iceberg, né, que são aquelas geleiras que ficam lá no topo das montanhas, né, e ali a água está no estado sólido, certo? Então, aqui como curiosidade está falando que a maior parte da água do planeta é salgada, ou seja, é a água dos mares e dos oceanos, porque a água dos rios, ela é doce, tá? Então, água do mar e oceano, salgada, água de rio, água doce. Aqui na página 5 ainda falando, né, dos reservatórios, dos oceanos, dos peixes, né, que todos os seres vivos da água que precisam, necessitam da água, né? Aqui água no estado gasoso, aqui está mostrando o processo, né, por qual a água passa do estado gasoso para o sólido, do sólido para o líquido, tá? Então tem todo um processo, tá bom? Aqui está mostrando o ciclo da água, né, que é justamente aquele processo de transformação da água na natureza, né? Então, cada item explica todo esse processo da água, né, desde a parte da chuva, que ela cai nos rios, aí vai por debaixo da terra, tem a infiltração, até que ela evapora de novo e vira as nuvens, por isso que acaba chovendo, tá bom? Então, esse é o ciclo da água, tem todo um processo, tá? Condensação, evaporação, infiltração que é no solo, tá? Na página 8 tem aqui, né, uma experiência, se vocês quiserem fazer, né, pode fazer. Se não tem necessidade, se vocês conseguirem responder essas questões aqui, elas não foram corrigidas, mas se vocês quiserem, né, responder, não tem problema. Tá bom? Aqui tá falando um pouco aqui da água, né? O que interfere aí na mudança da água. Aqui na página 9, nesse texto tá falando um pouco da Amazônia, né? Como vocês sabem, é o pulmão do mundo, né? Mas da onde que vem tanta água, né? Então, diariamente cada árvore da Amazônia bombeia aí em média 500 litros de água, né? Então, é um imenso fluxo de água que chamamos de rios voadores. Aqui vocês podem, responder essas questões. Na página 10, mais algumas questões também referente à água, tá bom? Que página 11 também vocês irão recortar essa lateral, né? Colar aqui no espaço certo, referente aos estados físicos da água, tá bom? De acordo com o esquema que está apresentando, e assinalar as alternativas. Página 12, falando do uso da água, né? Então, falando que a água é importante para o ser vivo, é importante para a nossa vida, né? E conscientizando, né, as pessoas como consumir essa água, né? Então, na verdade, nós usamos água para tudo, né? Para escovar o dente, para tomar banho, para lavar uma calçada, né? Aqui está mostrando aqui a distribuição da água, né? Como é o tratamento que ela passa até ela chegar na casa das pessoas,
tá bom? Então, até ela chegar nas casas, nas nossas casas, ela passa por uma estação de tratamento, tá? Então, ela passa por várias etapas, substâncias são jogadas nessa água para que ela se torne uma água potável, que é aquela água limpa para beber, tá? Embora muitos lugares ainda não tenham esse recurso de água potável, tá bom? Mas ela passa por uma estação de tratamento até chegar às nossas casas. Aqui está mostrando a encanação de uma casa, de uma residência, e cada cano, com sua respectiva cor, tem um fundamento, tá? Então, tem o cano do esgoto, tem o cano que leva a água para as torneiras, tem outro que leva a água embora, outro que leva até a caixa d'água. Então, cada cano traz a sua água proveniente da estação de tratamento, tá bom? Aqui temos, né, uma historinha em quadrinhos, né? Lá em cima falando um pouco sobre o esgoto doméstico, que é aquela água, né, que nós usamos diariamente, que é uma água suja, né, que contém resíduos, então ela precisa de tratamento depois, porque senão ela pode contaminar o ambiente e prejudicar a saúde das pessoas, tá? Então aqui tá mostrando, ó, algumas doenças referentes a essa água suja. Aqui desse lado tá falando que o esgoto, né, algumas vezes são despejados em córregos e rios, que nem nessa ilustração, o que acaba deixando odores, que nem falamos aqui do lado, doenças, tá bom? Em locais muito precários, né, nas periferias, que são os locais afastados do centro da cidade, infelizmente isso ocorre, tá? Temos aqui algumas questões para vocês responderem. Na página 16, falando sobre a energia elétrica, que também tem a ver com água. Vocês acreditam? Para energia elétrica acontecer e funcionar, vocês não acreditam? Precisamos de água? Então precisa ser armazenada a água em grandes reservatórios, né? Para ter todo um processo para poder gerar essa energia elétrica, tá bom? Então a água ela é mantida numa represa e depois ela vai passando aí até ser liberada do reservatório, tá bom? Então, para energia elétrica, essa luz que a gente acende aí no quarto, na cozinha, na sala, lembra que para ela funcionar, precisou de água. Aqui na página 17, falando sobre agropecuária e indústria, que também é um conjunto de práticas que também necessita de água. Vocês acreditam nisso? Pois é. Então, aliás, é muita a quantidade de água utilizada na indústria. Então, para qualquer coisa que vai se fabricar, carro, roupa, celular, qualquer coisa, precisou de água também. Então, o celular que vocês usam, lembra, também precisou de água, tá bom? E na agricultura também, né, ó, para irrigar a plantação, para cuidar dos animais, né? Então, vocês viram que para tudo que é feito, tem a necessidade do uso de água, por isso não podemos, né, deixar que acabe a água, né, do nosso planeta, não podemos desperdiçar, tá bom? Por causa disso, porque a gente não usa água só para beber, escovar o dente, essas coisinhas. Não, a água é usada para muitas coisas. Aqui na página 18, tá falando um pouco sobre água invisível, né? Quer dizer o quê? Às vezes a gente não percebe quanto de litros e litros, né, a pessoa acaba consumindo de água. Mas não de uma forma assim, quando a gente pensa água para beber. Não, água é para tudo. Para tudo isso que a professora falou, o consumo, ele é tão grande, tão excessivo que a gente nem vê. Então, quer dizer, para se fabricar alguma coisa, que nem aqui na página 19 nos tá mostrando, para fabricar carro, ó, precisa de tudo isso de água. Para fabricar para carne, ó, bovina, precisa de água. Para folha de um papel, precisa de água. Então, são, assim, litros e litros que nós não acabamos que nem percebendo, tá bom? Então, a professora vai parar por aqui até a página 19 e no próximo resumo a professora fala mais um pouquinho, tá? Façam as atividades que a professora passou, ok? Até mais!